E como o senhor falou, o trabalho da Comissão da Verdade teve um foco nas vítimas. E como está sendo o processo para priorizar a demanda das vítimas? Que existem demandas sobre pessoas desaparecidas, demandas sobre reparação. Como priorizar isso? Quando o Chega submeteram o relatório final com mais de 200 recomendações, as recomendações cobrem 5 temáticos principais. O primeiro sobre Timor-Leste e a comunidade internacional. O segundo sobre reconciliação em Timor-Leste perante os timorenses e também Timor-Leste com Indonésia, com Portugal e com outros países que no período de conflito contribui direita ou indiretamente com o conflito em Timor-Leste. O terceiro sobre a reparação. A reparação foi recomendado no relatório Chega em 2 formas. Primeiro, a forma coletiva. Coletiva significa que as recomendações em relação com tratamento de saúde, educação, bom acesso de recursos financeiros, economia, e também outras recomendações, particularmente aos indivíduos que mais vulneráveis, os vítimas que mais vulneráveis. Então, desenhamos um programa de reparação para depois fazer uma resposta às vítimas. Então, até agora, o Centro Nacional Chega, em cooperação com outras linhas ministeriais, já implementaram atividades em relação com reparações, sobre construirmos casa para as vítimas mais vulneráveis, um pagamento pontual em forma de assistência financeira às vítimas, particularmente as vítimas da violação sexual, um tratamento de saúde em forma de especial para os sobreviventes, e também fornecem esquema de apoio financeiro e econômico para os grupos dos vítimas mais vulneráveis. Também forneceram o bolso de estudo para os filhos da vítima que ainda têm expectativa para continuar os estudos em ensino superior. Estes todos programas que desenharam em cooperação com diferentes linhas ministeriais. E como que vamos a priorizar isso? Primeiro, o centro chega foco nos vítimas que mais vulneráveis até agora. Sabemos que não todas as vítimas vulneráveis até agora. Então, os vítimas mais vulneráveis que tenha direito para receber estes apoios em primeiro lugar. Entendi. E, doutor Hugo, minha última pergunta é sobre a consolidação da paz. Como o senhor avalia que essas iniciativas estão contribuindo, considerando que o Timor-Leste foi marcado por um conflito durante 24 anos e por divisões políticas internas também? Sim. Como é que a consolidação da paz está avançando no país? Em primeiro lugar, em Timor, os timorenses compreendem muito bem que o conflito foi iniciado por os timorenses. E quando um conflito interno aconteceu, as violações de direitos humanos também acontecem entre os timorenses. E depois que a invasão da Indonésia ficou lá mais de 24 anos, também cometem outras violações de direitos humanos graves em Timor-Leste. Então, primeiro, timorenses têm uma boa compreensão sobre o conflito, da natureza do conflito e quem é vítima e quem é o perpetrador. Eles sabem isto muito bem. Segundo, os mecanismos, iniciativas foi introduzidos pelo Centro Nacional Chega e também com as diferentes linhas ministeriais respondem às demandas das vítimas. Particularmente, hoje falou também como introduzir a história de Timor-Leste no currículo de ensino para as novas gerações terem mais compreensão e aprendem mais sobre isso. Segundo, envolvimento das novas gerações, os estudantes, a juventude, no programa do Centro Nacional Chega. Várias atividades foram, mas também é importante processo de reconciliação comunitária. Um processo de reconciliação comunitária, particularmente em relação com as violações que foram cometidas entre os timorenses. Em 2017 até agora,
já organizamos mais de 10 como a reconciliação comunitária entre timorenses que vivem lá agora e particularmente em relação com os conflitos internos no período de 75 a 78. Também fazemos mais de um ano, fizeram mais de 20 e tal comemorações de evento histórico. Quando organizam comemorações por todos os eventos, particularmente não só dos eventos que foi cometido pela Indonésia, mas também os eventos violação de direitos humanos que foram cometidos por timorenses. Então, isto todos faz uma parte importante para as comunidades percebem a natureza do conflito e a causa do conflito e aprendem por isso. Então, temos a garantia que este esforço foi uma boa esforço para garantir a paz em Timor. Perfeito. Diretor, teria algo mais que o senhor gostaria de acrescentar nessa entrevista? Algum ponto da discussão de hoje na comissão? Em primeiro lugar, quero agradecer o apoio do membro do país de língua portuguesa, o Lusofono, que contribuíram num processo de estabelecimento do mecanismo de justiça transitória em Timor-Leste. Segundo, acho que o Timor tem uma boa experiência para partilhar com os membros dos países e que tem a relação com outros países, que pode levar esta experiência para depois partilhar e também aprender nos outros países. Terceiro, uma cooperação no futuro entre os países do Lusofono, particularmente em desenvolvimento de recursos humanos. É muito importante no aspecto de legal, jurídica, história, antropologia, sociologia. É muito importante. Timor-Leste precisa estes recursos para desenvolver Timor. Recurso no sentido de capacitação de profissionais do setor judiciário. Exatamente. Ok. Muito obrigado mais uma vez, diretor do Centro Nacional Chega de Timor-Leste, Dr. Hugo Fernandes, conversou com a gente aqui na ONU News. Muito obrigado pela sua importante contribuição, compartilhando sobre a realidade de Timor-Leste. Muito obrigado, é um prazer.